Introdução. Para esse projeto nós escolhemos os mecanismos de defesa como tema base. O que são os mecanismos de defesa e como eles funcionam? Os mecanismos de defesa basicamente são mecanismos inconscientes da nossa mente que nos ajudam a conviver e a superar problemas do dia a dia ou até mesmo problemas de dentro da nossa mente, pensamentos indesejáveis, pensamentos que não queremos ter. Como eles funcionam? Existem vários tipos de mecanismos de defesa e cada um deles tem uma determinada forma de funcionamento. O mais básico de todos seria o mecanismo de defesa de negação. O mecanismo de defesa de negação funciona basicamente negando aquilo que nós não queremos ouvir. Por exemplo, uma pessoa que é muito agitada, mas ela não quer admitir que ela é agitada. As pessoas falam para ela, você é agitada, e ela nega. Ela nega isso para si mesma e para os outros. Para ela não é agitada e não tem como ela ser agitada. É um mecanismo de defesa agindo de forma inconsciente. Ela não queria que ele estivesse agindo, ela não pensa agora ele vai agir, ele simplesmente age. Isso pode ser bom ou ruim. Nesse caso, seria ruim, pois a pessoa não consegue enxergar o próprio problema e assim ela não consegue evoluir, atravessando essa barreira, tentando se ficar mais paciente, mais quieta. Ela passa a ignorar o problema. Outro mecanismo de defesa conhecido é o de formação reativa. Um exemplo básico para entendermos o mecanismo de formação reativa é uma mãe de primeira viagem. Está cuidando de seu filho em seus primeiros meses de vida e ela não tem nenhuma experiência. Pela primeira vez ela precisa passar noites acordada. Ela está cansada e desgastada. Por conta disso, ela acaba tendo raiva, o que é natural do ser humano. Porém, essa raiva é direcionada a seu filho. E na cabeça da mãe, ela não pode ter raiva de seu filho. Ele é um simples bebê que não tem noção do que faz. Ele não tem culpa de nada. E ela tem muita dor ao pensar e ter raiva de seu filho. Então, o mecanismo de defesa de formação reativa, de forma inconsciente, entra em ação. E ele faz com que a mãe haja de forma completamente oposta ao que ela sente. Ou seja, tendo raiva de seu filho, ela se torna o oposto disso. Ela se torna uma mãe completamente protetora. O ruim desse mecanismo de defesa é que ele vai acabar sendo prejudicial para a vida do filho e da mãe. Ela acaba prejudicando o próximo também. O filho vai crescer em uma bolha. Ele não terá como se sustentar mais futuramente. Ele não terá como vencer seus problemas independentemente. Ele sempre dependerá da mãe para tudo ou de alguém que saiba fazer as coisas por ele. E a mãe vai dedicar toda a sua vida pelo seu filho e ela vai acabar parando de cuidar de si. Objetivo. O objetivo desse projeto é fazer com que as pessoas, tendo consciência da existência dos mecanismos de defesa, não tendo consciência de quando eles estão em uso, pois isso não é possível, mas tendo consciência de que eles existem e do quão eles podem ser prejudiciais em determinados momentos, elas possam passar por cima dessas situações, tentando lutar, entre aspas, contra isso. Um exemplo seria um trabalhador que vai estar trabalhando, mas ele é horrível em seu trabalho, ele não consegue subir de cargo, ele não consegue ser reconhecido, ele não consegue fazer nada decente em seu trabalho, por culpa dele. Porém, ao invés dele admitir o próprio erro e ficar tentando evoluir no seu trabalho, fazer o melhor possível, ele joga a culpa em outras pessoas usando um mecanismo de defesa de deslocamento. Ele joga a culpa em seu chefe, dizendo que seu chefe não gosta dele. Ele joga a culpa em seus colegas de trabalho, dizendo que seus colegas de trabalho não o ajudam, não o apoiam e muito pelo contrário, só o atrapalham. Porém, quem é o culpado nessa situação realmente é ele. E isso é um problema. Ele não vai evoluir, ele não vai tentar evoluir no seu trabalho. Ele simplesmente vai achar que a culpa é dos outros, pois na cabeça dele, realmente a culpa é dos outros. Porém, se ele tivesse consciência de que existem os mecanismos de defesa, ele poderia pensar, será que a culpa realmente é dos outros? Vou tentar me esforçar, vou tentar fazer algo aqui. Se der resultado, então a culpa é minha. Se não der resultado, então de fato a culpa é dos outros. Porém, assim, tendo consciência de que talvez seja ele, não tendo consciência de quando é ele, porque é impossível para que ele saiba quando exatamente o mecanismo de defesa está agindo ou não. O mecanismo de defesa pode estar agindo em qualquer um agora, inclusive em você, nesse exato momento. Mas, tendo consciência da existência dele, é muito possível tentar dar uma contornada nessa situação, melhorar e evoluir.
Esse é o objetivo base do nosso projeto. E a nossa intenção é fazer com que as pessoas ao seu redor possam ajudar a si mesmas e, consequentemente, ao próximo. Ou, no mínimo, não ser prejudiciais para o próximo. Método de trabalho, metodologia. Nós usamos a terapia para ajudar a induzir nossos pacientes a enxergar onde eles podem estar usando o mecanismo de defesa e onde o mecanismo de defesa pode estar sendo prejudicial. No caso citado agora há pouco, nós podemos falar para um paciente que está negando o fato de que ele não está produzindo no trabalho, nós podemos ajudá-lo a ver a situação, a entender que ele poderia sim de fato trabalhar melhor e assim ser reconhecido. Basicamente, nós usamos a terapia em uma forma um tanto quanto prolongada para ajudar o paciente. Você não pode simplesmente ir para a frente de uma pessoa e dizer: você está fazendo isso errado, você está fazendo isso por conta de um mecanismo de defesa, você tem que melhorar sim e a culpa é sua. Isso não pode acontecer. Isso pode ativar outros mecanismos de defesa, a pessoa pode fazer uma negação simples disso, a pessoa pode não acreditar em você. É necessário um trabalho de período um tanto quanto extenso para ajudar uma pessoa a entender melhor a situação, e isso faz parte da terapia. A terapia vai ajudar o indivíduo a melhorar socialmente, consigo mesmo, para não prejudicar as pessoas ao seu redor, para não prejudicar a sua vida. Ele terá uma vida melhor, ele terá a noção de que ele realmente pode fazer a diferença, ao invés de ficar deslocando os seus problemas para outras pessoas, para outras coisas, e dar desculpas à toa sem realmente evoluir ou melhorar como um ser humano. Resultado. O resultado desse projeto é muito positivo. Ele mostra que, sim, através de uma terapia de um prazo bem estendido, com resultados eficientes e honestidade e uma grande confiança entre o terapeuta e o paciente, é possível contornar a situação onde os mecanismos de defesa são prejudiciais. É possível, sim. Usando mais uma vez o exemplo do trabalhador que não jogava a culpa nos seus colegas, em seu chefe, agora, tendo em consciência de que ele melhorou, de que ele tem consciência de toda a situação e pode sim melhorar, ele terá um desempenho melhor no trabalho. Isso fará com que ele seja reconhecido, ou seja, ele ficará mais feliz, mais alegre, e isso afetará diretamente as pessoas que têm contato no dia a dia. Ele verá e transmitirá sentimentos bons para essas pessoas, pois o ser humano sim capta sentimentos de várias formas, sejam eles ruins ou bons. Ou seja, isso afetará diretamente e indiretamente a empresa e as pessoas ao seu redor, tendo não só uma melhoria na vida dele, mas na vida de muitas pessoas ao seu redor. O projeto é sim um sucesso e através da terapia sim podemos contornar a fase prejudicial dos mecanismos de defesa. Ainda assim existem muitos mecanismos de defesa que são muito bons e podem nos ajudar, como por exemplo o mecanismo de defesa de sublimação, que pode fazer uma pessoa que tem um problema de raiva transferir essa raiva para algum esporte como luta, por exemplo, e assim se tornar um grande lutador. Em muitos outros casos que o mecanismo de defesa pode ajudar sim. Porém, na forma prejudicial, através de uma boa terapia, é possível sim contornar toda essa situação, fazendo com que a pessoa tenha um melhor desempenho acadêmico, um melhor desempenho social, um melhor desempenho em qualquer coisa que ela vá fazer na vida, contornando a situação e sabendo evoluir através dela. Assim, ele também terá experiências de como contornar problemas, de que, através do esforço, é possível, sim, agir independentemente do que os outros consideram algo ruim. Ele já terá uma experiência sobre isso e poderá, sim, atravessar a situação de forma mais tranquila. Então, o projeto é um sucesso. Agradecimentos especiais. Gostaria de agradecer à professora Bruna Grigoli por nos dar a oportunidade magnífica de trabalhar com algo que gostamos na área de psicologia e assim trabalharmos com isso na matéria de gestão do conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade, professora.